Viva! Tânia Gaspar, psicóloga da saúde, mas uma estudiosa daquilo que o trabalho nos faz à nossa saúde. O trabalho faz-nos bem ou faz-nos mal? Olá, obrigada pelo convite. Bem, isso é uma pergunta complexa e vai depender muito de pessoa para pessoa e até da altura da nossa vida, consoante nós temos uma maior prioridade do trabalho ou de algum momento temos uma maior gratificação no trabalho. Uma das questões importantes é realmente também ver nas diferentes faixas etárias o papel que o trabalho tem, e temos sentido uma alteração nas novas gerações que veem o trabalho numa perspectiva importante na sua vida, mas algo que é uma componente da sua vida, mas que não é a componente da sua vida, e portanto realmente privilegiam muito o bem-estar, e acho que as entidades empregadoras têm que estar atentas para os reter. O que quer dizer que esta nova geração, ao contrário das gerações anteriores, que trabalhávamos que nem uns cavalos e desenhando-nos, na realidade diz, bom, eu estou aqui para trabalhar, tenho competências para trabalhar, quando estiver a trabalhar estou a trabalhar, mas em bom rigor tenho um propósito, outro que não é só trabalhar das 6 da manhã até à meia-noite. Exato, claro que não podemos generalizar, como tudo há jovens diferentes, mas o que temos sentido, e também no estudo que temos feito no Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis e no contacto que temos com as organizações, a gestão de recursos humanos e os CEOs deparam-se com um grande desafio de como reter as novas gerações. Portanto, encontramos isto nos vários setores de atividade e encontramos também nos vários níveis profissionais, tanto os jovens com o salário mínimo como os jovens com vencimentos bastante elevados. Todos eles privilegiam o bem-estar e se realmente não sentirem que são valorizados, que têm o seu espaço, que conseguem realmente ouvir a sua voz, acabam por mais facilmente mudar e agarrar novos desafios. Quer dizer que esta ideia de veste lá a camisola da organização, a organização é mais importante que a individualidade, entrou numa zona de risco. Tenho pensado muito nisso por causa da questão do engagement. Nós na psicologia trabalhamos muito nisto, na questão do engagement e da identificação à organização. E nos relatórios do laboratório, nos resultados do laboratório, nós verificamos que realmente um dos fatores que está menos, forte, é a identificação com a organização. E nós temos que pensar, será que isto realmente nas novas gerações é também um problema? Porquê? Porque o que nós sentimos é que há realmente uma maior valorização da vida individual, do individualismo, e tanto se a pessoa pode não estar necessariamente muito identificada com a organização, mas se estiver identificada com a função e com o seu papel que está a fazer na organização, isso pode fazer toda a diferença. Portanto, se calhar nós é que temos que mudar de paradigma, em vez de trabalharmos na identificação à organização, mas sim permitir aos jovens, por exemplo, uma identificação e uma valorização daquilo que estão a fazer, do contributo que estão a fazer àquela organização e indiretamente valorizarem a organização. Portanto, acho que temos todos que refletir um bocadinho sobre este aspecto. E isso implica trabalhar uma coisa que para mim é muito interessante, e nestes processos de comunicação, lá está, o engagement, no fundo essa ligação que nós temos, há a ideia de propósito, que é eu estou a fazer uma determinada coisa que tem um fim, não necessariamente um objetivo, não é necessariamente um processo, tenho um objetivo e eu sinto-me no fundo recompensado pela realização desse fim. Eu penso que nós também não podemos dizer que os jovens hoje em dia só trabalham para ter o seu ordenado e poder depois utilizar esse ordenado nas suas atividades de bem-estar. Penso que não podemos também ser assim tão lineares. Os jovens, muitos deles, gostam da atividade que estão a fazer e conseguem identificar, se nós falarmos com eles, nós fizemos vários grupos focais com jovens, com sub-25. O que é que eles dizem? O que eles dizem é que o que é importante para eles é sentirem-se valorizados, sentirem que o seu trabalho é valorizado, sentirem que lhes dão autonomia, sentir que há justiça. A questão da justiça é algo muito importante, nomeadamente a justiça intergeracional, porque muitos jovens referem, pois, os profissionais mais velhos põem-nos a fazer as coisas que eles não gostam, e quando nós nos queixamos dizem, pois, eu também já fiz isso quando tinha atividade. E portanto, efetivamente, muitas vezes eles não sentem que são tratados de forma justa e como eles consideram que lhes é devido. Portanto, há aqui realmente uma diferença também das relações. Antigamente havia umas relações muito mais hierárquicas e agora os jovens têm uma relação mais transversal com as várias pessoas da autoridade da vida deles, com os pais, com os professores e também com as entidades empregadoras. Tratam-nos por tu, no fundo.
tratam-nos por tu, ou pelo menos, mesmo que isso não esteja concretamente na forma como os tratam, mas sentem que eles já não têm aquela autoridade para mandar neles sem razão. Ou seja, aquela questão que nós fizemos muito nos processos educativos, que é os pais devem explicar as razões das coisas aos filhos. Acho que eles intuíram isso muito bem e agora quase que necessitam de compreender bem aquilo que são as funções, aquilo que é feito no trabalho. E, por exemplo, nos resultados do laboratório, o que nós verificamos é que um dos fatores que também está menos positivo é as pessoas serem informadas atempadamente das situações, ou seja, as pessoas terem noção do que é que se passa na organização e qual é o objetivo do trabalho que estão a desenvolver. Portanto, não quer dizer que os jovens não tenham, eles gostam do trabalho, eles podem gostar daquilo que estão a fazer e até é positivo para eles e é importante para eles, porque o trabalho é uma componente da vida deles onde eles podem se sentir valorizados, mas quando isso vai interferir com outras áreas da sua vida, como as suas atividades de lazer, as suas relações de amizade, até os seus hobbies, efetivamente eles são mais assertivos e conseguem realmente delimitar melhor o seu campo. Aqui agora estou a trabalhar e quando efetivamente saio do trabalho posso dedicar o tempo às minhas atividades. O que torna aqui esta equação difícil, lá está, a maioria de nós, a minha geração seguramente, leva o telefone para casa, o computador está ali, quando o e-mail cai vamos sempre dar um olhinho. Não temos essa fronteira tão bem estabelecida? Não temos. Para a nossa desgraça, não é? Pois, às vezes olhamos, eu tenho refletido um pouco sobre isto, se olho para estas novas gerações com inveja, entre aspas, ou não. E por um lado há uma questão que eu acho que eu realmente gosto muito do trabalho que faço, tenho paixão, é algo que molda a minha identidade e algo que me faz feliz, não é? E portanto, se eu também não tivesse essa intensidade, possivelmente havia algo de bem-estar e de felicidade que eu não tinha. Portanto, não sei até que ponto é que eles não tendo essa intensidade em relação ao trabalho, também não há algo que eles podem não ter. Podem ter outras áreas em que sintam intensamente também as emoções. De qualquer forma, realmente há uma altura em que nós devemos parar e refletir. Portanto, aqui acho que não há limites iguais para toda a gente. O importante não é nós conseguirmos parar, refletir e pensar até que ponto é que eu estou a afetar as outras áreas importantes da minha vida, até que ponto é que os outros me dão esse feedback, ou seja, que às vezes a pessoa não tem consciência e está tão satisfeita e tão animada com aquilo que está a fazer, mas se os filhos, se a família, se os amigos realmente fazem muitos reparos a que a pessoa trabalha demais e não tem tempo para outras coisas, as pessoas devem parar, pensar um bocadinho e realmente redefinir as suas prioridades. Começam a reclamar, no fundo. Então, mas o que é que estás aí a fazer? Então, mas porquê é que não estás aqui connosco? Então, e à contrária, que é, como é que as organizações habituadas, mal habituadas, pergunto eu, a ter os seus fiéis servidores, colaboradores ou empregados que respondiam exatamente a essa demasiada ocupação do tempo, às vezes até da fronteira da vida privada, como é que estão a lidar com este desapego das novas gerações que aí estão a chegar? Outra coisa que eu tenho notado é que as pessoas às vezes têm muito medo de coisas sem justificação, ou seja, acham que as coisas são piores do que elas depois são na realidade. Então, muitas vezes na clínica, quando as pessoas vêm à consulta por sintomas de burnout, uma das questões que nós colocamos é então começar a ver todas as situações do dia-a-dia, quais são aquelas que induzem maior stress, e quando nós começamos a refletir em algumas alternativas de ação, nomeadamente, por exemplo, olha, não ver mails a partir do meio da hora de almoço de sexta-feira, a partir das 6 da tarde também não ver os mails porque depois não se consegue responder. Portanto, termos aqui algumas estratégias para a pessoa diminuir esse stress. As pessoas muitas vezes no princípio dizem, não pode ser, e depois como é que é? E depois eu não respondo. Mas quando as pessoas depois acabam por pôr em prática, não acontece nada. Ou então muitas vezes não acontece aquilo da forma tão negativa que a pessoa pensa. Alimentamos dos nossos fantasmas. Muitas vezes as pessoas têm crenças que são fundamentadas pela sua forma de ser, às vezes até por uma atitude um bocadinho mais, menos assertiva e mais agressiva da parte da entidade patronal, mas no fundo esta relação é uma relação dinâmica e portanto se a outra pessoa exige e nós damos, isto vai evoluindo para esse lado. Se a outra pessoa exige e nós vamos colocando limites progressivos, isso também se vai instalando. E, portanto, muitas vezes as pessoas têm crenças que não conseguem e depois na prática vão conseguindo. Já vamos voltar a esse momento do consultório, porque me interessa saber de que é que as pessoas se queixam. Isso pode ser um fantasma, por um lado, o medo, o que é que me vai acontecer, eu posso ser despedido, eu não vou ter uma avaliação no fim do ano, enfim, mas várias coisas.
Mas então e o outro extremo, que é lidar com um chefe que exige demais? Porque aquele estudo que fazem, 2.000 pessoas, vão ouvir 2.000 pessoas, vão à procura de perceber como é que elas se sentem, no fundo, esse tal burnout, esse tal esgotamento, e encontram o quê? O que é que encontrou? O que é que encontraste lá? Encontramos dados de alguma maneira preocupantes. Portanto, verificámos que cerca de 80% têm pelo menos um sintoma de burnout e que estão associados à tristeza, à irritabilidade e à exaustão. E cerca de 50% têm estes 3 sintomas. Portanto, é uma percentagem bastante elevada. Metade das pessoas queixam-se, têm pelo menos 3. Portanto, estão sempre à beira de um ataque de nervos. Exatamente, ou seja, não é um instrumento diagnóstico, ou seja, que isso terá que ser feito naturalmente nos contextos adequados. É uma percepção? Mas é uma percepção e de alguma maneira é focado nas últimas 4 semanas, portanto não é um sentimento avulso que a pessoa tem, é num período de pelo menos um mês a pessoa sente aqueles 3 sintomas, algumas vezes, frequentemente ou muitas vezes, portanto com alguma intensidade. Isso faz-nos pensar, não é? Portanto os profissionais acabam por não estar a conseguir gerir toda esta situação. Claro que o burnout não é algo só associado ao trabalho, é importante perceber, não é? Tem a ver com características da própria pessoa ou do momento da vida dela, tem a ver com relações laborais, tem a ver com a relação com o conteúdo do trabalho e não é só, no fundo, o burnout tem a ver com um stress crónico no trabalho, ou seja, continuado, não é uma situação pontual e muitas vezes a pessoa pode ter a ver com excesso de trabalho, mas às vezes tem a ver com outras situações menos gratificantes, a pessoa sentir que não está a fazer aquilo que gosta, não está a pôr as suas competências a uso, acaba por não estar envolvido, tem relações tóxicas com a liderança ou com os próprios colegas e também situações em que a pessoa sente que é incompetente para fazer. Por exemplo, em algumas entrevistas que nós fizemos, verificámos que há muita gente que é alocado a funções para as quais não tem competência para fazer. Por uma questão de reorganização da organização, etc., a pessoa vai fazer uma função que não tinha competência. E depois é-lhe exigido que faça aquela função com o brio que qualquer um outro profissional teria e até com, se não te ajustas, não te adaptas, significa que não és suficientemente ágil, que não estás preparado para o novo mundo. Exatamente, muitas vezes eles referem que gostariam de ter formação específica, já que os colocam então em funções diferentes, que lhes dêem informação. E muitas vezes o que acontece é aquela formação informal entre os colegas, que às vezes a relação pode ser mais positiva ou menos positiva. Sabe-me a desenrascanço isso. Pois enfim, também é um pouco cultural, mas sim, portanto, as pessoas vão conseguindo e quando há uma relação positiva e de interajuda até pode fortalecer a equipa e as pessoas até podem ser multifacetadas e adquirir novas competências, ou seja, pode ser um processo positivo, mas muitas vezes não é positivo. Voltamos a esses 3 sintomas principais, são eles? A irritabilidade, estamos aí zangados com o mundo, a exaustão, isso já é um nível ainda mais abaixo. E a tristeza, portanto que toca já a questão, embora seja aquele que tem menos, mas mesmo assim estão todos perto de um valor bastante elevado e próximo, mas aquele que é mais preponderante é a exaustão, a seguir a irritabilidade e a seguir a tristeza. O que é que está a moer a cabeça a estas pessoas? Isto é complexo, porque nós temos sentido e os vários estudos que nós fazemos vários estudos com crianças, com jovens, com adultos e com idosos. E o que verificámos é que desde a pandemia, efetivamente aumentou o sofrimento psicológico e os indicadores de saúde psicológica diminuíram. E o que é que... Eu penso que as pessoas devem pensar que naturalmente, com o fim da pandemia, as pessoas retomam a sua situação original. E não é isso que está a acontecer. Ou seja, o efeito desta pandemia foi mudança, ou seja, modificou as pessoas mesmo e as pessoas podem não estar com tanta facilidade a readaptar-se e até a aceitar a realidade agora que nós temos. E isto está a surgir nos vários setores da vida. E naturalmente, se eu estou a sentir que não estou a conseguir adaptar, depois temos um contexto que além da pandemia, a questão da recessão económica, a questão da guerra na Europa, portanto tudo isto é um contexto de incerteza, a questão económica é complicada, nós vimos que as pessoas muitas vezes, por exemplo, a renda da casa estão agora a pagar o dobro do que estavam a pagar. Tudo isto são fatores que vão contribuir
para uma menor resiliência, ou seja, as pessoas acabam por ter menos resistência, menos skills para fazer face às adversidades da vida. E então uma das situações será também no trabalho, ou por sentirem que, ou por estarem a trabalhar, não estão a conseguir de alguma maneira assumir as suas responsabilidades também económicas, porque depois de ter estado em casa, porque para muitas pessoas a situação da pandemia e do isolamento foi negativa, mas houve pessoas que realmente encontraram a sua felicidade laboral e portanto gostam muito do teletrabalho e do trabalho híbrido, e muitas vezes voltar ao trabalho. Agora os empregos, alguns deles disseram não, agora voltem todos para a vida antiga, entenda-se levar com o trânsito outra vez, entenda-se ter horários, entenda-se perder até tempo para conseguir fazer as mesmas coisas, se calhar até menos sossego, e isso joga esse papel na cabeça das pessoas. Sim, eu sempre disse, mesmo em relação às escolas, não pensem em voltar ao que era, porque ninguém volta ao que acabou, ou seja, já não estamos no mesmo sítio. Então nós devíamos ver onde estamos e andar para a frente, ver aquilo que foi bom e que foi positivo, tanto para a escola, para a aprendizagem, como no trabalho, e a partir daqui crescer. Agora, realmente às vezes há uma tendência das pessoas de quererem voltar ao equilíbrio que tinham, mas que já não vai ser possível. E isso é culpa das organizações, dos chefes, das pessoas, do medo de que o trabalhador se calhar em casa não produz tanto? Ainda hoje tive uma reunião no âmbito do laboratório com uma empresa, e uma das questões que nós sugerimos foi avaliar efetivamente o desempenho na questão da situação de teletrabalho, ou seja, a maior parte dos profissionais quer o teletrabalho ou o trabalho híbrido, e a empresa está a obrigá-los a voltar todos para presencial. E criamos um conflito aí. Exatamente. Pelo menos um conflito de vontades. Sim, e então uma das formas será avaliar, porque sinceramente, de um modo geral, se as pessoas estão mais... O nosso estudo revela que as pessoas estão mais felizes e têm mais bem-estar na situação híbrida, ou seja, em que conseguem conjugar a parte de estar em casa, fazer a gestão do seu trabalho, a autonomia e a confiança, porque o estar em teletrabalho ou situação híbrida de alguma maneira revela uma confiança de entidade patronal na pessoa. Mas por outro lado também vão ao trabalho, estão com os colegas, fazem reuniões presenciais, têm o contacto com a chefia, porque o nosso estudo revela que a chefia é algo fundamental, e a liderança. E uma das coisas que solicitam é ter mais contacto, mais reuniões, mais trabalho em conjunto, ter a liderança ao lado para resolver as situações. E portanto uma pessoa numa situação híbrida consegue estar em casa e consegue também manter as coisas boas do trabalho presencial. O melhor de dois mundos. O melhor de dois mundos. E portanto, por um lado, esta ideia de vamos mudar, voltar ao mundo antigo, não me agrada nada, porque há aqui uma autonomia, uma confiança que eu conquistei e que agora me apetece perder, e lá está, essa ideia de que então já não confiam em mim, acham que eu não estou cá. Por outro lado, esse contacto, o café com os colegas, que é um momento de comunicação e de criatividade e de se falar sobre as coisas, é crítica. Falamos dos chefes. Podemos ir aos dois extremos, não é? Quer dizer, que é o chefe maravilhoso Dalai Lama e que põe toda a gente inspirada a fazer coisas, e o chefe tóxico, podemos chamar-lhe assim, desconfiado, controlador, e que no fundo acha que ninguém está a cumprir o seu objetivo. Temos chefes destas bandas todas? Sim, o que os trabalhadores referem em relação às lideranças, então, em relação às lideranças que não gostam ou que para eles são menos positivas, são aquelas lideranças, mais uma vez, que não são justas, que não tratam os profissionais de forma igual, não é? Ou seja, que privilegiam alguns profissionais em relação a outros, mas sem ser por questões de desempenho ou de mérito, por outras razões que eles não consideram válidas. Por outro lado, muito importante, não têm formação específica para serem lideranças, ou seja, são pessoas que foram para lideranças por também fatores e variáveis de cunha ou de outros fatores e não por mérito de terem as competências para o fazer. E portanto não têm o reconhecimento da autoridade. Exatamente, ou seja, eles muitas vezes, os personagens dizem, mas ele está-me a mandar fazer coisas que ele não sabe fazer, porque é de outra área completamente diferente. Eu que trabalho há 20 anos nesta área e sei fazer, tenho instruções de uma pessoa que não tem formação, por exemplo, técnica naquela área. E muitas vezes eles se referem, mas tudo bem, já nem se importava de não ter uma pessoa que tivesse conhecimento na área, mas que fosse um líder. E um
líder é inspirador e no fundo confia em nós e diz, ok, eu tenho um pensamento estratégico para o nosso departamento, por exemplo, o João sabe fazer aquilo e portanto fica responsável por aquilo, a Maria sabe fazer aquilo e fica por aquilo, portanto o líder tem a ideia, tem o planeamento, envolve as pessoas, mas confia em que cada um vai fazer a sua parte. Sendo que em determinadas equipas, onde altamente especializadas, literalmente quem faz o trabalho é de tal maneira especialista que objetivamente consegue até antever qual é o caminho melhor para terminar. E aí o líder tem um outro papel, tem um papel de facilitador, desbloqueador, não atrapalhar? Depende do papel, exatamente. A questão é que há líderes que deveriam ter esse papel, não é? No fundo, de ter uma visão mais global, ou seja, cada pessoa poderá ter a sua visão muito aprofundada de determinada função ou tarefa, mas o líder deve ter uma visão global das tarefas do modo geral e de cada profissional em si e com uma visão estratégica de futuro. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes os líderes sentem-se pressionados, talvez até por modelos anteriores, a realmente fazerem um trabalho de grande controlo e de se imiscuírem em situações que eles próprios se calhar não têm esse conhecimento, e isso não é bem visto pelos profissionais. Estamos a falar dos líderes de topo, estamos a falar das FIAs intermédias, estamos a falar de quê? Conseguimos fazer essa diferença? Sim, nós fizemos um estudo que realizámos entrevistas com as 7 camadas de uma empresa, portanto, desde o senhor que faz as limpezas até ao CEO. E foi muito interessante para nós, ou seja, nós temos 4 níveis de profissionais que vão desde o técnico até ao técnico superior, digamos assim, que têm, digamos, uma visão, um envolvimento muito centrado em si, na questão dos salários, na questão da relação com os colegas, ganham menos, com as FIAs, ganham menos, e portanto têm ali uma visão muito mais centrada em si e num grupo mais pequeno de pessoas. Depois temos os 2 níveis superiores, que são pessoas completamente macroestratégicas, e então aquela situação do dia a dia para eles está muito longe, e portanto pensam na organização, nos objetivos da organização a médio e longo prazo, numa gestão estratégica, e portanto têm muita dificuldade em ter em conta a questão do sujeito que precisa de sair mais cedo, que está doente, que agora tem que tratar da mãe, coisas desse género. Antecipo aí uma tensãozinha entre lá está, trabalhadores da ferrugem que estão lá no dia-a-dia e que têm problemas reais, com os outros que quase são snobs, uma espécie de, sim, eu preocupo-me com grandes coisas, mas não com esse teu pequeno problema. Ou estou a fazer uma caricatura? Está a fazer um bocadinho uma caricatura, mas é assim, eu de alguma forma eu compreendo que isso seja assim, não é? Ou seja, nós estamos a falar... Uma organização para evoluir, para crescer, para se mover, precisa dessa visão não tão ligada ao detalhe, não é? Pronto. De qualquer forma deve incluir essa visão, não pode ser só essa visão, mas deve incluir. E esqueci-me de um extrato que estávamos a falar, que é então as chamadas FIAs intermédias, que reportam à administração, mas que são líderes ou são chefias do restante grupo profissional. Isto é aqui uma sanduíche. Exatamente. E portanto, como em bom português, quem está nessa sanduíche, quem faz de fiambre, está por outro lado, por um lado ter que ouvir os grandes objetivos que vão salvar o planeta, a humanidade e o amanhã que cantará, versus alguém que precisa de sair mais cedo porque tem um filho doente. Exatamente. Portanto, na minha percepção, esse grupo é um grupo de risco em termos do seu bem-estar e em termos do burnout. Porquê? Muitos deles são profissionais que já fizeram parte dos outros estratos, digamos assim, de profissionais, e até têm relações até de amizade profissional, etc., com os profissionais que estão lá. Por outro lado, são pressionados pelaquela visão estratégica que tem muito pouco em conta o dia-a-dia e a situação das pessoas. E, portanto, muitas vezes estas pessoas têm muita dificuldade em fazer esta gestão e esta comunicação. E normalmente há 2 respostas. A resposta mais positiva, que os profissionais gostam mais, que é: queremos um líder que esteja ao nosso lado, e portanto uma pessoa que veste a camisola dos profissionais e que vai face à administração, de uma forma muito assertiva, dizer: olha, isto não é possível porque aquilo e porque aquele outro, os nossos objetivos têm que ser reavaliados. Portanto, tem aqui um discurso de proteção e ter em conta as necessidades e a realidade das outras pessoas. Ou então temos uma liderança que está tem uma visão mais da parte da gestão e
muitas vezes acaba por uma questão de proteção, criar uma distância afetiva, e às vezes são aqueles líderes mais hostis, que acabam por ser mais autoritários, dão pouco espaço à tal comunicação porque não sabem muito bem como lidar com ela, e portanto a melhor defesa é o ataque. Exatamente. E podem ser acusados, lá está, pelas lideranças que têm essa ideia de dizer: tu estás demasiado próximo dos teus trabalhadores, tu não estás a ver os grandes objetivos desta organização. Isto pode acontecer, é? Se for a outra parte, não é? Se for aqueles que de alguma maneira estão do lado dos restantes trabalhadores e face a eles estabelecer objetivos mais realistas e mais adequados também ao bem-estar das pessoas e à situação em que, à dimensão, porque nós o que vimos nas nossas organizações é que muitas vezes aquilo que é exigido é muito mais do que aquilo que se consegue fazer. Nós na psicologia temos sempre uma máxima que é: com os nossos doentes nós trabalhamos as pessoas darem um passo pequenino à frente do que estão a conseguir fazer. E isso é muito importante para a pessoa modificar o seu comportamento e fazê-lo de uma forma sustentável. Cria-nos a ideia da possibilidade. Exatamente. Se nós pedimos às pessoas para darem um passo muito à frente, a pessoa vai falhar, vai sentir que não vai conseguir e muitas vezes desmobiliza e desiste. Exatamente. Portanto, não é uma estratégia muito eficaz nem produtiva. Então porquê que as organizações estão a organizar, no fundo, este é um processo de comunicação? As organizações acreditam que incrementando esses níveis de ambição conseguem de alguma maneira aumentar a capacidade de resposta e de produtividade das pessoas? Temos duas hipóteses. Hipótese 1, estão desligados disso, ou seja, eles têm os seus objetivos. Estou noutra realidade. e não interessa, eu tenho os meus objetivos e as outras pessoas têm que concretizar esses objetivos. Imagino que o nível de empatia dessas pessoas não seja grande coisa. Não seja grande coisa, porque muitas vezes há departamentos que estão completamente subdimensionados, em que se exige àquele departamento que faça tarefas para 7 pessoas e estão lá 3 pessoas, por exemplo. Portanto, há realmente situações dessas, ou então que as pessoas vão saindo e não vão sendo repostas. Portanto, há situações muito desse género. Por outro lado, pode haver também dificuldades a nível da gestão de pessoas, que também é verdade, ou seja, de ver até os recursos, mas os recursos não estarem bem geridos, no sentido de valorizar o que cada pessoa pode fazer, ou de alguma maneira fazer aqui um acordo com as pessoas, tendo em conta aquilo que as pessoas valorizam, e aí as pessoas poderiam dar mais, ou seja, nem sempre as pessoas dão tudo aquilo que poderiam dar, porque estão se calhar mal geridas, mal integradas, muitas vezes os objetivos não estão bem definidos. Então ficam descrentes? As pessoas podem ter 2 caminhos. Um caminho é efetivamente estar sempre a tentar fazer para conseguir atingir um objetivo que não está bem claro. Isso normalmente vai levar também a uma sensação de incompetência, de não conseguir fazer. Mas estão sempre em esforço, não é? Porque no fundo é o ratinho na roda, não é? Estão sempre no fundo a trabalhar mais 20% ou 30% em esforço para tentar corrigir coisas que não dependem de todo daquela pessoa, dependem, lá está, da organização, da maneira, dos recursos, da forma como isto está a ser pensado. Exato, ou seja, há realmente aqui, segundo também os trabalhadores, há aqui uma grande dificuldade de gestão, não só dos recursos, que às vezes são poucos, mas também da gestão dos recursos que existem. Então, e o que é que dizem os chefes? O que é que dizem os líderes destas equipas? Também foram ouvidos ou não? Também foram ouvidos. Portanto, os líderes, por um lado, valorizam muito estas chefias intermédias, porque sabem bem que elas, de alguma maneira, filtram muito aquilo que lhes chega e, portanto, sempre nas reuniões valorizam imenso, dizem que são pessoas muito importantes e fundamentais para a empresa, o que, enfim, é importante, mas, por outro lado, era importante também que isto também fosse refletido de outras formas, elogios à própria pessoa, questões até de recompensas financeiras, não financeiras, porque os líderes também precisam lá está o feedback, não é? Esse feedback positivo para alimentar e para dar continuidade. Por outro lado, eles referem que é importante também terem a sua visão, ou seja, que se forem
fazer as funções de outras pessoas, ou seja, dar atenção ao tal situação mais individual, não conseguem depois desempenhar a sua função. E, portanto, é importante ajudar estas organizações a perceber que elas são um todo e que esse todo está interligado e que não se consegue muito bem estar a cortar as coisas às fatias, porque elas estão todas interrelacionadas. Por exemplo, o que é que os trabalhadores dizem? Que gostavam muito quando o CEO vai, ou, por exemplo, aos postos de trabalho deles, passar o dia com eles, ver o que é que eles estão a fazer, conversar com eles, almoçar, beber café. Muitas vezes os CEOs não percebem o valor que isso tem para as pessoas. E, portanto, eu, se fosse CEO, uma das coisas que eu fazia era, pelo menos com alguma frequência, ia ter com os meus trabalhadores, falava um pouco com eles, estava com eles um momento de pausa, porque isso ia criar uma proximidade, tanto minha, para conseguir conhecer melhor as pessoas que trabalham comigo, ter outra sensibilidade às tais coisas mais individuais. Ouvir os problemas, no fundo. Ouvir os problemas e, por outro lado, também dar isto que as pessoas valorizam tanto, que é esta proximidade e esta valorização, porque eles sentem que o ir lá, o estar com eles, é valorizá-los. E muitas vezes, se calhar, os CEOs não têm receio, porque sentem, se calhar, que se forem lá as pessoas vão exigir, mas em grande parte das vezes, quando isto acontece, estou a falar de 99% das vezes, não é isso que acontece, porque as pessoas ficam tão satisfeitas com esse momento que acabam por ser um momento positivo. Portanto, no fundo, todos precisamos de mimo. Exato, e todos precisamos de sentir que estamos bem, não é? Estamos a fazer aquilo que gostamos, estamos a ser valorizados pelo aquilo que fazemos, somos tratados com justiça. E, por exemplo, uma das questões que muitas vezes que trazem conflitos é quando são impostas medidas na organização. Normalmente o que acontece é que há, por exemplo, a gestão impõe uma medida e normalmente o que nós recomendamos é sempre, às vezes há medidas que têm que acontecer. Podem nem ser boas, mas têm que acontecer. Agora, a forma como isso é transmitido e a forma como os trabalhadores são envolvidos nessa decisão pode fazer toda a diferença. Ou não envolvidos, neste caso. Ou no caso de não serem envolvidos, poderá trazer situações. Por exemplo, imagina, às vezes a questão da pessoa durante um período de tempo ter um corte salarial de 20%, isto mais nas organizações privadas, naturalmente, por uma questão de recessão. Se isso for imposto é uma coisa. Agora, se a gestão sentar com os trabalhadores e explicar, olha, estamos a passar por esta situação, temos com dificuldade de liquidez, isto está a acontecer, temos um plano a 1 ano, a 2 anos para reestruturação, iríamos pedir esse apoio, ou seja, haver aqui um diálogo, uma explicação e haver aqui as pessoas acreditarem que é mesmo verdade e que saber fazem que parte da solução. Que no momento a seguir podem ser compensadas por isso e, portanto, é no fundo um ajustamento e uma reflexão de grupo e de empresa, mas mais do que de empresa, de ter um objetivo comum. E as pessoas pensarem que isto não é tomado de ânimo leve e que não é tomado sem pensar nas pessoas e que quando... Outra coisa, para já também tem a ver com o que está para trás, não é? Se o que foi feito para trás for positivo e as pessoas sentiram-se quando havia, por exemplo, mais recursos, que elas de alguma maneira foram valorizadas. Há um capital, no fundo, um capital de confiança. Esse capital de confiança, mais facilmente este diálogo acontece e as pessoas aceitam. Mesmo que não o haja, haver esta comunicação aberta vai ser positivo. O que é menos positivo? É chegar e impor uma medida que não é positiva, sem o envolvimento de ninguém, sem uma explicação. Isso vai criar um grande desânimo e mal-estar nas pessoas. Volta e meia, o tema é recorrente, mas volta e meia fala-se com mais intensidade desta questão do diz-me qualquer coisa, do feedback, do retorno. O que é que torna tão difícil um processo que afinal nós fazemos todos os dias na nossa vida? Quando nós não gostamos de uma coisa resmungamos, quando nós gostamos muito elogiamos. O que é que torna tão difícil nas organizações que este processo não seja tão fluido? Por um lado, uma questão cultural. Ou seja, nós, portugueses, temos muita dificuldade em dar elogios. Nós mesmo, por exemplo, no treino de competências socioemocionais nas escolas, uma das atividades que nós fazemos é dar elogios e receber elogios. Portanto, quando eu falo em feedback, vou dar pancada. Muitas vezes a pessoa pensa sempre, o que é que vem a seguir, não é? O que é que está por trás? Por exemplo, nós nos Estados Unidos, eu já tive algumas experiências profissionais lá e as pessoas, aquilo é espetacular, as pessoas estão sempre a elogiar-se umas às outras, great, e a elogiar, e as pessoas sentem-se confortáveis e é algo natural. Aqui, não é, em termos culturais, não é uma prática. Por outro lado, muitas vezes as pessoas têm receio que isso seja
por exemplo, penalizador para outros profissionais, por exemplo, que não foram elogiados naquele momento. As pessoas às vezes tentam ser justos por média baixa. Uma situação homogénea. Isto ainda vai dar aqui uma inveja geral no departamento, mais vale não dizer que aquilo foi extraordinário. Não digo nada, estou calado. Ou muitas vezes até isto, agora falando um bocadinho mal, no sentido de dizer, é melhor não elogiar muito, que é para a pessoa também não ficar assim muito empoderada e depois não vir exigir mais coisas de nós. Portanto, às vezes há aqui uma questão que tem a ver com uma cultura, se bem que hoje em dia cada vez se trabalha mais esta questão do elogio, e como não há muitas vezes a possibilidade de recompensas financeiras, as recompensas não financeiras são aquelas que muitas vezes são mais utilizadas e podem realmente incentivar e levar as pessoas enfim, a continuar a fazer o seu trabalho, porque muitas vezes os profissionais dizem, mas quer dizer, eu faço o que faça, é sempre igual, eu tenho um colega meu que não faz e eu que faço, e tanto a remuneração como os elogios são iguais, o que é que leva a fazer? Claro que nós temos que pensar que também temos um brio pessoal e que aquilo que fazemos de bem e o empenho que pomos no trabalho também vai ser devolvido para um bem-estar pessoal, e portanto não poderemos sempre só pensar numa perspectiva da organização, mas também numa perspectiva do nosso próprio gosto e do nosso próprio bem-estar. Mas há profissionais que têm mais dificuldade de ter essa visão também. Então, e ao contrário, que é quando há que dar um feedback de alguma coisa que não correu bem, não digo nem do chefe em relação às pessoas com quem trabalha, mas o contrário, que é alguém que é subordinado de uma determinada ação, que vai dizer ao chefe, olha, isto não está a correr bem. Confiança, por um lado, para o fazer, libertar-te do medo de que na avaliação final esse facto não possa vir de volta. Como é que é? Também é difícil essa parte? Também. Existe uma coisa que nós chamamos de segurança psicológica, que é no trabalho nós sentirmos que podemos dizer, que podemos errar, que podemos testar coisas novas e que não vamos ser prejudicados por causa disso. E, efetivamente, o nível de segurança psicológica é bastante baixo. Lá está o caldo entornado. E porquê? Mais uma vez por questões culturais das organizações. Porquê? Porque havia o chefe hierárquico, não é? Que de alguma maneira, quando a pessoa nem tinha coragem para dizer nada, para contrariar o chefe. Exatamente, porque de alguma maneira, e depois era expor, esta questão da exposição, não é? Nós recomendamos sempre que quando uma liderança tenha que de alguma maneira fazer um reparo a um profissional, que não o faça de uma maneira pública, que de alguma maneira se vai amplificar e tomar outras proporções. Críticas em privado, elogios em público. Depende também da situação, a não ser que a crítica tenha sido com a equipa, não é? Ou seja, que o colega tenha efetivamente sido prejudicial para a equipa e que faça parte da reparação, esse reparo de uma maneira pública, mas sempre com moderação, ou seja, não achincar, não ir mais do que seria necessário. No fundo, uma crítica para tentar melhorar o processo e não repetir aquilo que não correu bem, e não exatamente algo que seja localizado numa determinada pessoa ou numa determinada coisa. Aquilo que nós costumamos sempre dizer que é, não és tu que fizeste, mas foi o ato que foi feito. Ou seja, não é? Portanto, não é de alguma maneira incriminar aquela pessoa porque ela é assim, mas pelo comportamento que ela teve naquela determinada circunstância. Portanto, quer dizer que não é uma coisa que precisa de ser sempre, foi num determinado momento que a situação ocorreu. Mas, portanto, esta questão do feedback em relação às lideranças é algo que seria positivo, e muitos dos nossos participantes no estudo dizem que os trabalhadores deveriam avaliar as lideranças, portanto também deveria de haver, não eram só as lideranças que avaliavam os trabalhadores. Uma avaliação formal? Exatamente, portanto haver no final de cada ano, por exemplo, uma avaliação do próprio líder. Então e os chefes querem isso? Não. Depende dos chefes. Por um lado, há chefes que são mais abertos e consideram que estes processos de avaliação podem ser uma oportunidade e que muitas vezes a pessoa pode ter algum tipo de atitude que ela própria não se apercebe, e se ela estiver segura, porque isto muitas vezes tem a ver com a segurança do próprio chefe, não é? E a disponibilidade e a abertura. Se eu estiver segura em mim e se eu quiser realmente melhorar, eu vou ouvir a crítica do outro numa perspectiva construtiva, então, para eu melhorar o meu trabalho. Como é que se lida com um chefe inseguro? Promovendo segurança. É por isso que eu penso que se eu tivesse que eleger no meio do nosso estudo uma prioridade, era o trabalho com as lideranças, ou seja, o coaching psicológico das lideranças, porque grande parte das vezes as lideranças não têm comportamentos menos adequados, não é por quererem, mas sim por não terem recursos para fazer melhor. É por reação?
Exatamente, no fundo reagem para se defender, para se proteger, e isso muitas vezes pode levar a situações de menor, enfim, de pior relação com os trabalhadores. Se nós conseguíssemos refletir com as lideranças e perceber quais são as dificuldades que elas têm, as ajudássemos também no seu processo individual e na comunicação com a equipa, o trabalho melhoraria muito. Já agora pergunto-te o que é que tu achas aquilo que eu posso chamar a vaidade da vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis, todos temos erros, todos fazemos coisas. Esta ideia de quase a exposição da vulnerabilidade enquanto ato de liderança, para ti faz sentido? Mas, por exemplo, eu senti que tenho o direito de errar, é isso? Ou tenho o direito de chorar, ou tenho o direito de duvidar. Isto tem um efeito positivo, por um lado, imagino, na solidariedade, na empatia humana. Por outro lado, pode ter também o efeito contrário de, oh meu Deus, se ele não sabe ou não sabe para onde é que vai, o que é que a gente vai fazer na nossa vida, ou não. Ou tu achas que o efeito é sempre positivo? Do que eu estou a falar no fundo até onde é que podemos partilhar as nossas emoções dentro do espaço profissional? Isso também é uma característica muito individual de cada um de nós. Ou seja, há pessoas que são mais introvertidas, mais extrovertidas, portanto, há pessoas que partilham mais de si e outras menos. Portanto, esta característica é importante. Um líder é uma pessoa por trás e, portanto, deve haver uma coerência no seu trabalho de liderança com a pessoa que ela é. Por outro lado, nós, quando estamos num trabalho, devemos ter uma relação profissional. Portanto, pode ser de amizade profissional, mas é uma relação profissional. E a função de liderança realmente é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa que nos move, uma pessoa que nós valorizamos, admiramos, e portanto depende da forma como isso é feito. Depende, ou seja, poderá haver aqui uma partilha, poderá aqui haver o que nós chamamos uma autorrevelação, desde que isso seja facilitador para o processo da equipa e do trabalho desenvolvido. Desde que crie uma proximidade? Não deverá ser usado aquele espaço para a pessoa única e exclusivamente trazer questões pessoais, ou seja, deve ser na visão do seu trabalho como líder e como gestor. Nós na psicoterapia também temos esta questão, será que o psicólogo deve fazer ou não autorrevelação? E portanto a indicação é, do modo geral, não. Ponto. No entanto, por vezes, algum levantar o pano poderá facilitar o processo terapêutico. E aqui será um bocadinho a mesma coisa. Ou seja, uma coisa é se for para facilitar o processo da equipa, a coesão da equipa, e às vezes alguma situação que a pessoa possa estar a passar em termos pessoais, que possa ter menos disponibilidade, etc. Mas não poderá ser só sobre a forma da pessoa se expor, se queixar, porque aí não vai ter o papel na função, não é? De liderança. Uma função de agregação, no fundo. Uhum. Olha, nós estamos a terminar. Eu li algumas coisas sobre a questão das redes sociais e lá está. Redes sociais, em princípio, as nossas redes, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram, são ferramentas muito pessoais. Está lá a nossa vida, qual concerto onde nós fomos, o churrasco que acabamos de fazer, o que for. Ter ou não ter colegas, amigos e outros profissionais nas suas redes sociais, onde é que está a fronteira? Bem, eu misturo tudo já agora, que essa já para... Mais uma vez tem a ver com a pessoa, não é? Com a sua forma de ser, com a forma como nós temos todos um chamado de espaço interpessoal. Que uns é maior e outros é mais pequeno. A bolha. Exatamente, nós todos temos ali um espaço face ao qual nós nos sentimos mais ou menos confortáveis que os outros entrem, não é? E portanto há pessoas que têm esse espaço muito mais pequenino e portanto são muito mais restritas nas suas ligações e nas suas intimidades, e há pessoas que têm esse espaço muito mais abrangente. Damos licença para que as outras pessoas entrem nesse espaço, ou pelo contrário pomos ali um braço e dizemos ok, a partir daqui isto é tema meu, eu não quero falar sobre isto. Exatamente. E não entras aqui, no fundo é isto. Exato, portanto isto tem a ver com formas de ser, com personalidades, e portanto a pessoa deve ter em conta este aspecto. Por outro lado, temos redes mais profissionais e redes mais pessoais, né? Portanto, por exemplo, temos o LinkedIn, que é uma rede mais profissional, e aí será mais natural a pessoa ter contactos profissionais, e desde que também os conteúdos que coloca tenham esse âmbito. Nas redes mais sociais, como o Instagram e o Facebook, aí depende também daquilo que a pessoa vai escolher colocar, até que ponto é que a relação que tem com os colegas de trabalho. Também há instituições que são mais formais e outras que são mais informais. O que é que a pessoa deve pensar? É, por um lado,
se quer ter a pessoa tem que refletir, portanto, não há aqui uma resposta certa, a pessoa tem que parar antes de fazer. Antes de que é aquilo que nós não fazemos, não é? Muitas vezes a pessoa aceita e depois só percebe as consequências mais tarde, não é? E portanto a pessoa pensar assim, daquilo que eu publico, daquilo que eu estou a fazer, isto vai interferir de alguma maneira com a minha vida laboral? Há alguma informação que eu realmente depois vai-me criar mais dificuldades ou menos piores relações no trabalho? Portanto, e depois, se não for o caso, portanto, a maior parte das pessoas isso não será necessariamente um problema. Para outras pessoas que têm às vezes vidas um bocadinho mais paralelas ou hobbies que não gostam tanto de partilhar, isso poderá vir a trazer algumas dificuldades. Portanto, acho que as pessoas têm que parar, analisar antes de automaticamente convidar as pessoas, aceitar as pessoas, portanto haver esta ponderação antes de o fazer. O que geralmente nós não fazemos, não é? Mantemos, no fundo, aquilo funciona como uma montra, lá está, essa ideia quase da coscovilhice, ter lá a espreitar o que é que está a acontecer, olha, vai fazer isto ou vai fazer aquilo. Desde que essa fronteira seja confortável, que no fundo aquilo que nós publicamos faz parte da banalidade da vida, não vês aqui algo que possa, enfim, haver esse conflito. Os novos empregadores normalmente vão lá espreitar o que é que nós escrevemos nas redes sociais nos últimos tempos ou nos últimos anos. Mas por isso mesmo é que a pessoa deve sempre refletir sobre aquilo que vai pôr. E as próprias entidades, quando vão observar, também devem perceber o contexto em que isso foi publicado, não é? Ou seja, uma coisa é se eu puser uma fotografia de mim na praia no LinkedIn, não é? Outra coisa é eu estar num jogo de praia e colocar isso, por exemplo, no Facebook. Claro que cada pessoa tem a sua opção, mas a própria, quando vamos também avaliar, devemos perceber em que contexto é que isso foi colocado. Agora, eu penso que isto também tem a ver muito com uma literacia. Acho que este tema podia ser trabalhado nas organizações, ou seja, por exemplo, haver um workshop em que falávamos sobre isto, não é? Falávamos sobre aquilo que colocámos, alguma situação que tivesse corrido menos bem, boas práticas, ou seja, esta partilha, porque muitas vezes o que acontece, a pessoa quando aceita não está a conseguir antecipar todas as coisas que vão conseguir acontecer, não é? E portanto, se existir esta questão da literacia, podemos refletir sobre o assunto e as pessoas podem depois tomar uma decisão mais informada. Tânia Gaspar, muito obrigado. Muito obrigada eu, foi um gosto.